Bom dia, eu me chamo doutora Patrícia Arruda, eu sou médica aqui do Hemocentro de Belém, do setor do Serviço de Atendimento à Saúde do Servidor SAS. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as condutas em acidentes de trabalho e mal súbito. Então, o que seria importante nessa capacitação? É capacitar nos procedimentos iniciais que nós temos que ter diante de um acidente de trabalho e um mal súbito. Conforme que documento? Em que documento nós vamos nos basear para fazer esse atendimento inicial? No AGESP-SAIS, POP 035, Condutas em Acidentes de Trabalho e Mal Súbito. O que seria o acidente de trabalho? O acidente de trabalho seria aquele acidente que ocorreu durante o expediente de trabalho normal daquele servidor. Existem alguns tipos de acidentes. Existe o acidente de trabalho típico, que é aquele acidente de trabalho convencional, que na verdade pode acontecer até mesmo dentro da nossa residência. Por exemplo, você escorregou numa escada e caiu, a cadeira quebrou e você caiu no chão. Então são acidentes corriqueiros, chamados de acidentes típicos. O mal súbito é um desmaio, uma sensação de desmaio, um mal-estar que um servidor possa ter também dentro do ambiente de trabalho. Existem outros acidentes, como por exemplo o acidente com material biológico, que a gente não vai tratar aqui neste momento, mas é aquele acidente em que o servidor pode se acidentar com um material, um fluido orgânico qualquer, sangue, uma secreção de saliva, urina, que no caso do hemopa vai ser material biológico, no caso vai ser o sangue. Então aqui nós vamos nos deter ao atendimento do servidor vítima de acidente de trabalho típico ou mal súbito. Então a gente dividiu esse atendimento em passo a passo. Na verdade, é só uma forma didática de ficar mais claro como é que se faz o atendimento, mas na verdade esses passos podem ocorrer até de forma simultânea. Qual é a conduta imediata? O que você tem que fazer quando você se depara com um colega de trabalho seu que acabou de sofrer um acidente ou um mal súbito? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é atender a pessoa acidentada ou a pessoa cometida de mal súbito e prestar o primeiro atendimento. Por que isso é? Quem pode fazer isso? É a pessoa que estiver mais próxima. Ou seja, aquela pessoa que estiver do lado daquela vítima, ela é que tem que ser o primeiro a fazer aquele atendimento. Não precisa você sair correndo para pedir um socorro para outra pessoa. Você faz o socorro imediato, até porque isso é importante. Dessa maneira você pode evitar várias complicações para esse servidor. E depois você faz, então, chama um atendimento até médico no segundo passo. Como eu falei, os cuidados são imediatos. Por que a gente tem que fazer aquele atendimento imediatamente e a pessoa que está mais próxima? Porque dessa maneira a gente tem como evitar que aquela pessoa que caiu, aquela pessoa que se acidentou, que sofreu um mal súbito, possa ter complicações em decorrência daquele acidente que você poderia prevenir só com um atendimento rápido ali naquele momento. Então, por isso é importante aquele atendimento imediato. Quais são os objetivos dos primeiros socorros, né? É manter a vítima viva até a chegada do socorro especializado e evitar o agravamento do quadro. O ideal seria que todos os servidores tivessem uma capacitação em primeiros socorros. A gente não conseguiu ainda capacitar todas as pessoas, mas tem grande quantidade de servidores que já são capacitados e podem fazer esse atendimento de forma adequada. O segundo passo, depois que você já fez aquele atendimento inicial, você vai solicitar ajuda e vai providenciar o atendimento médico. Você mesmo ou uma outra pessoa que esteja próximo de você, se você não puder se ausentar de ficar do lado daquela vítima que está ali. Se necessário, ou seja, se não tiver um atendimento médico no local e você julgar necessário que aquela pessoa precise de um atendimento médico, você pode então acionar o atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, que é o 192. E isso só se você não conseguir um atendimento médico na instituição. Qual é o médico que você deve acionar aqui no Hemocentro de Belém? Deve ser acionado o médico que esteja o mais próximo do acidentado. A gente sabe que aqui no Hemopa existe o SAS, né, que é o Serviço de Atendimento à Saúde do Servidor, da qual eu sou a médica, junto com a doutora Regina. Mas o SAS ele não funciona em tempo integral, ele não funciona em esquema de plantão nem de urgência e emergência, ele funciona em atendimento em horário administrativo. Então, pode ser que em algum momento não exista médico ali naquela hora que aconteceu o acidente. Então, por isso que a gente deixa bem frisado de que, na verdade, o médico que deve ser acionado naquele momento para atender aquele servidor vítima de acidente seja o médico que esteja o mais próximo do local onde aconteceu o acidente. No caso das unidades da Hemorrede, o médico que estiver presente na unidade naquele momento.
Depois que você fez o atendimento inicial, depois que você chamou o médico, já entregou aquele servidor para ser atendido pelo médico, né, pelo especialista naquele atendimento, você vai fazer algumas condições burocráticas que exigem, né, que é exigido. Você vai comunicar o acidente ao gestor, no caso o gerente daquele setor, e ou o responsável técnico que esteja ali naquele momento. Quem vai fazer essa comunicação? Pode ser o próprio acidentado, desde que o acidente tenha sido um acidente tranquilo, leve, sem muitas complicações, e ele mesmo possa fazer essa comunicação, ou, no caso, a pessoa que fez o atendimento no primeiros socorros naquele acidentado. Além de você comunicar, você tem algumas demandas que você tem que fazer também referentes àquele acidente, tá? Você tem que registrar o acidente no documento chamado AGESP-SAIS RGT 027, que é o Registro e Análise de Acidentes de Trabalho, que está disponível no DocWeb. Quem deve fazer esse registro? O próprio gestor, no caso o gerente, o responsável técnico do setor ou até o próprio acidentado. Nesse registro, você deve descrever como foi que ocorreu o acidente e preencher algumas perguntinhas que são necessárias que estão lá. Depois que você fez tudo isso, passa a conduta médica específica, né? O que o médico deve fazer? O médico deve realizar o atendimento médico, fazer a anamnese, prestar os primeiros socorros para aquele acidentado ali naquele momento, avaliar a gravidade do acidente, avaliar se há necessidade de afastar aquele servidor do trabalho, se for um acidente grave, que ele precisa ficar afastado, ele vai emitir o atestado. Ele vai notificar o acidente. A comunicação do acidente de trabalho, na CAT, ela deve ser feita todas as vezes que o acidente ocorrer com um servidor que contribua para o INSS, né, que não seja concursado. E também o registro deve ser feito no prontuário médico, no AGESP-SAIS RGT 004, ou seja, todo o atendimento médico, desde o início, a conduta, o que foi feito, deve ser registrado nesse prontuário médico. O sexto passo seria encaminhar aquele profissional acidentado, munido da ficha do registro devidamente preenchido, ao SAS, porque o SAS tem também que fazer a notificação própria dele daquele acidente e tomar as condutas referentes ao caso. Como às vezes o acidente pode acontecer no momento em que o SAS não esteja funcionando, no caso de um plantão, no caso de um final de semana, no primeiro dia útil, no primeiro momento possível, esse servidor deve ser encaminhado para o SAS. E quem deve fazer esse encaminhamento? O médico que atendeu o acidentado, ou, no caso, o gestor, o gerente daquele setor. Em relação às condutas do SAS, o que o SAS deve fazer? Ele deve atender a demanda da pessoa acidentada, investigar e analisar o acidente, elaborar e monitorar plano de ação se houver necessidade, realizar o acompanhamento dos casos que julgue necessário também, aqueles casos graves que o servidor precisou se ausentar, fazer um tratamento mais especializado, o SAS deve fazer esse acompanhamento também. E notificar o acidente caso ele ainda não tenha sido notificado. No caso das unidades da hemorrhoide, onde não tem o SAS, o gestor daquela unidade deve encaminhar para a gente aqui as cópias de todos os registros que foram feitos referentes a esse acidente. Então é isso, gente. É muito melhor do que a gente fazer um atendimento num colega nosso de trabalho acidentado, seria a gente prevenir que esses acidentes aconteçam, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento, a gente tem que ser muito prudente em todas as nossas atitudes, ter muito cuidado para tentar evitar os acidentes. E se não for possível evitar, fazer um primeiro socorro adequado naquele nosso colega de trabalho. Muito obrigada.